Agora vamos resolver a atividade da questão número 8 da página 33 ainda. Vejam só que ele está pedindo que vocês realizem através de cálculo mental. Ele traz aqui duas situações que foram resolvidas por dois alunos diferentes para a mesma situação. Ele diz o seguinte, observe o registro do cálculo mental que dois amigos fizeram para chegar ao resultado da adição. A adição aqui é 77 mais 23 mais 17. Vejam que todos os valores, todos os termos têm unidade, dezena, unidade, dezena, unidade, dezena. Então, esse cálculo mental ele é mais fácil para resolver dessa maneira. Vejam o que o Marcos fez. O Marcos, ele somou. Ele fez uma associação, que é uma propriedade da adição. Ele juntou primeiro, ele fez a soma de 23 mais 17. Ele somou 23 mais 17 e obteve 40. Ele obteve uma dezena exata, 40. Depois, o que ele fez? Ele juntou, ele adicionou essa dezena que ele obteve, 4 dezenas, com a dezena, 7 dezenas do valor da parcela 77. Ele decompôs 7 dezenas, 70, e deixou 7 unidades separadas. Então, ele somou, ele adicionou 40 mais 70 desse valor dessa parcela e sobrou 7 unidades. Aí, ele obteve 110. É o valor parcial, ele não chegou ao valor final. O que está sobrando ainda? As 7 unidades daqui, Ele vai somar no final, então, 110, adicionou com as 7 unidades que sobraram dessa última parcela. 110 com mais 7, ele obteve o valor do resultado 117. Tá certo. O Marcos ele fez aqui o uso de uma propriedade da adição que é a propriedade associativa. Ele resolveu primeiro o resultado entre dois termos e depois ele somou o resultado desses termos com o último termo e no final ele fez a decomposição aqui, Aqui era 77, ele decompôs 70 e depois 7. E ele adicionou no final o resultado 110 mais as 7 unidades que tinha aqui e deu 110 mais 7, 117. Então, ele usou duas ideias que nós usamos no cálculo mental, que é a propriedade associativa, associando termos da adição, juntando primeiro esses dois, depois o restante. E ele usou também a decomposição, ele decompôs 77, ele decompôs 7 unidades mais 70. Ele fez dessa maneira o cálculo mental dele. Vamos ver como o Bruno fez. O Bruno também ele fez muito parecido. Ele usou a propriedade associativa que o Marcos usou, mas ele fez primeiro a decomposição, Ele fez a decomposição da parcela 77 e ele decompôs primeiro somente as dezenas, 70. Ele tinha a parcela 23, ele separou 3 unidades e deixou somente a parcela 20, 2 dezenas. E ele decompôs a última parcela 17, ele decompôs em 10, que são uma dezena, e 7 unidades. Então, ele reservou. Aqui em cima, ele reservou as 7 unidades. Aqui, nessa outra parcela, ele reservou as 3 unidades. E nessa outra parcela, ele reservou as 7 unidades. O que ele faz agora? Ele faz a soma dessas parcelas exatas, depois de ter feito a decomposição. 70 mais 20 mais 10. E ele obteve o valor de 100. Ele obteve esse valor. O que ele faz agora? Ele faz o cálculo também usando a associação. Ele vai fazer primeiro a associação entre 7 mais 3. Então, ele soma 7 mais 3, que dá igual a 10. Agora, ele vai adicionar esse 100 mais esse 10 e o último 7 que ele não adicionou. Então, ele vai fazer no final 100 mais 10 mais 7. O primeiro valor que ele encontrou, uma centena, 100, mais o segundo valor que ele encontrou da associação do 7 mais 3, que deu 10, 110. Nesse caso, ele vai representar 100 mais 10 mais 10. E o último valor dessa decomposição, que é o 7, que é do 77, 7 unidades.
Então, ele vai fazer no final 100 mais 10 mais 7. E ele obteve o mesmo resultado, a mesma soma, 107. Tanto o Bruno como o Marcos, eles usaram as duas propriedades, as duas formas de resolução que nós usamos na adição. Eles usaram a propriedade associativa, que é associar, juntar dois termos primeiro e encontrar o resultado deles. Eles associaram também, o Bruno associou e encontrou o resultado apenas de alguns termos, só que eles fizeram isso também utilizando a decomposição. O que é decompor? É separar o valor de cada ordem. Eles decomporam o 17 em 10 mais 7. O 23 em 20 mais 3. O 77 eles decomporam em 70 mais 7. Então, eles fizeram a decomposição de cada ordem dessa, que facilita o cálculo. E eles usaram, então, a propriedade associativa e também utilizaram a forma de decomposição para resolver o seu cálculo mental. Os dois estão corretos. As duas fórmulas são fórmulas eficientes. Mas qual é a mais fácil se vocês forem comparar? Vocês acharam que é a mais fácil ele usando somente a associativa e no final fazendo a decomposição, ou ele fazendo a decomposição logo de início e usando a propriedade associativa somente no final? Qual é a mais fácil que vocês acham? Vocês vão resolver também aqui, ó, essa próxima. Vocês vão resolver aqui esses dois cálculos aqui no final. Ó. Como é que eu faço a decomposição aqui? 26, eu posso fazer a decomposição em 20 mais 6. Reservo 6. 16, eu faço a decomposição em 10 mais 6. 84, eu faço a decomposição em 80 e depois 4. E eu somo somente os valores que fossem mais fáceis de eu calcular. E no final eu acrescento o valor que foi decomposto. Eu posso começar fazendo a associação deles ou eu posso começar fazendo a decomposição já para resolver, tudo bem? E aqui, ó, eu posso também fazer, vejam só que nesse exemplo aqui, ó, se eu fosse resolver, seria mais fácil fazer a associação. Eu faço a associação aqui, ó, 85 mais 15, eu já obtenho direto o valor 100. E depois eu somo mais 35, mais 35. Então, aqui é mais fácil eu fazer logo a associação. Somar esses dois valores aqui, que eu encontro um valor exato de 100. E aí, no final, eu somo, eu reservo 35, adiciono no final e somo 35 mais 100, dá igual a 135. Aqui eu não precisei fazer a decomposição, mas aqui talvez seja mais fácil fazer a decomposição, porque eu tenho valores que não vão dar exatos. Não vão dar exatos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ou 100. Então, aqui talvez seja mais fácil fazer a decomposição primeiro. Podem resolver esse cálculo e esse cálculo, mas vocês vão utilizar um dos procedimentos, ou do Marcos ou do Bruno. E vocês podem misturar, usando tanto a associação como fazendo a decomposição. Tudo bem? Eu vou resolver isso aqui para vocês verem fazendo a decomposição. Vejam só. Eu posso resolver isso aqui da seguinte maneira, ó. Eu posso pegar primeiro 80 mais, aqui eu pego a dezena mais 10, mais, aqui eu pego a outra dezena, duas dezenas, 20. Aí eu tenho 80 mais 10, 90. 90 mais 20, eu vou encontrar qual valor? 110. Eu encontrei o valor 110. Agora eu vou pegar as unidades. 4 mais 6 mais 6. Quanto é que dá 4 mais 6? 4 mais 6, 10. Mais 6 vai dar 16. Agora eu vou somar 110 mais 16. Tá bem aqui, ó. 110 mais 16 vai dar igual a 126. Essa é a minha resposta. Viram? Eu usei aqui a decomposição e fiz a associação no final. Aqui eu usei somente a associação. Eu juntei esses dois termos, calculei primeiro, deu 100, deu exato, e depois adicionei o valor de 35. Então, aqui eu fiz somente a associação.